Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Érica Albuquerque, sou a professora investidora e esse é o seu canal. E para ele ser seu canal de verdade, é necessário que você se inscreva e ative o sininho da notificação e marque todas para receber todo o conteúdo em primeira mão. Sejam bem-vindos. Bom, e no vídeo de hoje eu vou falar com vocês sobre os principais pontos que a gente deve levar em consideração para avaliar um fundo imobiliário de tijolos. Quem não assistiu o vídeo passado, eu recomendo fortemente que assista, porque esse é uma continuidade do último. Excelente vídeo a todos! E é importante salientar que quando a gente adquire a cota de um fundo imobiliário de tijolos, nós estamos nos tornando donos de um imóvel ou um complexo deles. E dentro dessa modalidade, nós temos vários tipos de imóveis. Então, quando a gente for analisar os fundamentos e querer compará-los, é muito importante que a gente compare os pares. Não dá para comparar, por exemplo, banana com maçã. Então, a gente tem que colocar a lupa ali e enxergar aquele tijolinho, né? Então, quais são os tipos de imóveis que nós temos? As lajes corporativas, que são as salas comerciais e os escritórios alugados pelas grandes empresas. Nós temos os galpões logísticos, que são grandes espaços localizados próximos aos grandes centros, que as empresas utilizam para o seu e-comércio, por exemplo, para que as mercadorias sejam levadas para as lojas e para os clientes nas casas deles. Nós temos também os grandes pátios industriais, onde diversos tipos de indústrias estarão atuando. E nós temos os shopping centers, tão conhecidos de todo mundo, que ganham dinheiro aí com o aluguel das suas lojas, com entretenimento, estacionamento, enfim. E nós temos também os imóveis BTS, que são chamados Build-to-Suit, que são feitos sob medida para determinadas instituições, por exemplo, instituições financeiras, que são as agências bancárias, ou instituições de ensino, que são as faculdades, e também o setor de saúde, que são os hospitais. Outro ponto bastante importante a ser analisado diz respeito à qualidade dos imóveis. E aí eu fortemente indico o site Funds Explorer do Jacinto Santos, porque ele traz, além das localizações, as fotos dos imóveis, tá, pessoal? Então, assim, eu moro no Rio de Janeiro, eu posso estar visitando alguns imóveis do meu portfólio localizados aqui, mas eu tenho fundos que possuem imóveis em tudo que é lugar do Brasil, que possui dimensões continentais. Então, assim, é muito importante a gente estar analisando aí nos relatórios quais são os padrões construtivos daqueles imóveis, né? Porque a gente tem ali aqueles mais luxuosos, que seguem todos os padrões, enfim, né, modernos, que são chamados AAA, mas eu também tenho imóveis com padrões construtivos inferiores. Então analise, veja se aquela infraestrutura está obsoleta, se necessita de reformas. E outro ponto preponderante fala sobre localização. Muitos especialistas indicam aqueles fundos multi, né, que possuem multimóveis em vários locais diferentes, enfim, até do Brasil mesmo, o que vai agregar valor para o cotista e também diluir o risco daquele fundo. E também é muito interessante estarmos buscando imóveis localizados em grandes cidades ou em pontos estratégicos mais demandados, porque mesmo que haja uma vacância, esses imóveis serão reocupados, né, alocados novamente. Isso ajuda também para que o fundo mantenha os rendimentos para os seus cotistas. E esse ponto bastante interessante trata sobre o segundo uso. Isso mesmo. Lembra que eu citei lá no início do vídeo aqueles imóveis chamados Build-to-Suit, que são feitos sob medida para um determinado tipo de cliente, um determinado tipo de imóvel? Pode ser até um galpão logístico, um pátio industrial, um hospital, uma agência bancária. Então a gente tem que saber se quando aquele contrato romper e aquele locatário sair, se aquele imóvel ele pode ser utilizado de uma outra maneira, ou se ele só vai servir para aquele tipo de imóvel, o que pode se tornar mais difícil reocupá-lo. Mas eu quero fazer aqui uma observação. Esses imóveis Build-to-Suit, né, como eles são feitos sob medida para aquele locatário, para aquele tipo de imóvel, então os contratos eles tendem a ser atípicos, né, para mais de 10 anos. Então é bom que dá uma estabilidade ali para o fundo, porque você sabe que você vai ter aquela receita por aquele determinado tempo. E se a empresa rescindir o contrato, né, o que não é comum de acontecer, a multa é bastante alta. Mas de qualquer forma é muito importante, né, a gente saber que o fundo ele está trabalhando em prol de que quando aquele tempo terminar, ele já tenha, enfim, algum locatário, né, alguma empresa interessada pelo menos naquele imóvel para que ele não fique vago. Locatários. Busque saber a qualidade dos inquilinos que estão ocupando os imóveis daquele fundo que você quer adquirir. Qual é a saúde financeira delas? Busque saber o rating, que é a nota, se essas empresas realmente elas honram com seus compromissos. Se são empresas grandes, resilientes, consolidadas. Isso não é 100% de garantia. A gente viu recentemente, né, um grande banco tendo problema aí com relação ao contrato, né,
com o fundo, levando à justiça, enfim. Mas, de qualquer forma, é muito importante a gente levar tudo isso em consideração. E por fim, chegamos ao risco do setor. O que influencia o setor deste fundo imobiliário? Será que é um setor mais ligado ao PIB, à capacidade de pagamento do brasileiro? Nós vimos agora na pandemia alguns setores sendo sim mais impactados pela macroeconomia do que outros. Então, às vezes, para que o risco daquele fundo diminua, é necessário que o nível de endividamento do brasileiro reduza também. Então, é muito importante a gente estar analisando tudo isso. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado muito. Quem curtiu, não esquece de largar a mão no joinha para que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante. Compartilhem com quem tem interesse. Um beijo e até o próximo!